Olá, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu estive aqui domingo passado, né? E eu preguei Apocalipse. Eu preguei as 7 igrejas do Apocalipse e os 7 selos, certo? Nós temos os 7 selos, nós temos o cavalo branco, né? Que ele vem montado no cavalo branco, que é o anticristo. E o segundo selo é o cavalo vermelho, o cavalo da guerra, Apocalipse 6, 3, 4, né? E o cavalo branco, Apocalipse 6, 1, 2, na verdade. Seja bem-vindo, meu amado, você que está aí. O terceiro selo é o cavalo preto, fome, Apocalipse 6, 5, 6 também. Quarto selo é o cavalo amarelo, epidemias de várias catástrofes no mundo. Então, deixa eu ver aqui o outro. O quinto selo é mártires, pessoas que matam por causa da fé, entenderam? Pessoas que matam. O sexto selo, desastres ambientais. E o sétimo selo já é a conclusão para ir para, que é o destino final, entenderam? O sétimo selo, eu não estou achando, perdão. Então, mas eu sei que é isso, né? O sétimo selo já começa para as 7 trombetas, ok? Então, que foi aberto e apareceram os 7 anjos com as 7 trombetas, isso é verdade. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos ler as 7 trombetas, certo? As 7 trombetas e as 7 taças, se der tempo, ok? Só um minutinho. Então, primeiro nós vamos para as 7 trombetas, de acordo com as 7 taças. A primeira trombeta, certo? Que é Apocalipse. Apocalipse no capítulo 8, versículo 7, é descrito uma tempestade de saraíva, fogo e sangue, certo? Essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que aflige a terra para castigar o pecado dos ímpios, certo? E anunciar, e anunciar que não se pode, oh meu Deus, perdão, e anunciar que não se pode perseguir a igreja impunemente. A igreja é o povo de Deus, certo? Que não se pode afligir a igreja impunemente. Meu amado, aí no coisa, tem que estar tudo em inglês, certo? Tem esse mesmo estudo. Aliás, tem outro estudo em inglês aí, viu? Aí embaixo. Está falando desde que o Messias, desde de Gênesis, certo? Os livros Pentecostes, né? Os livros do Torá e do Alcorão estão aí embaixo, certo? Em inglês, ok? Então, era castigar o pecado dos ímpios e anunciar que não se pode perseguir a igreja impunemente. Esses desastres ocorrem desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, certo? Note no versículo 7 a expressão "e foram lançados à terra", significado que essas calamidades são controladas do céu e não por nós, certo? E são utilizadas como instrumento nas mãos do Senhor que governa todo o planeta. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 9, versículo 8 e 9. Aqui João descreve simbolicamente uma montanha ardente, certo? Uma montanha ardente em chama, segundo lançado ao mar. A primeira trombeta, o juízo atinge a terra seca. Agora, na segunda trombeta, o juízo de Deus também atinge o mar, certo? Essa trombeta descreve todos os desastres que ocorrem no mar, e esse julgamento se mostra ainda mais severo que o primeiro, certo? Pois um terço do mar é duramente atingido, ocasionando a mortandade de um terço dos seres marinhos e a destruição de um terço da embarcação. Essa destruição mostra a amplitude
da destruição da segunda trombeta, pois ocorre desastres ecológicos, econômicos e um grande número de mortes e dos tripulantes e passageiros que juntamente com suas embarcações naufragam nas águas. Minha gente, eu quero dizer para vocês que os 7 selos, eles todos, absolutamente todos, já aconteceram. Nesses estudos meus aí, vocês vão ver que eles já aconteceram. Assim como essas trombetas aqui, você pode ir conferindo ao longo, que muitos já aconteceram também. Ou seja, nós estamos nos últimos dias praticamente, nós estamos vivendo os dias de parto, as dores de parto, certo? Então, naufraga nas águas, né? Vocês viram vários rios, a seca que teve, que montanhas e milhões e milhões e milhões de peixes mortos, morrendo. Vocês estão vendo desmatamento globalizado. Vocês estão vendo tanto desastre por a natureza. Muitas catástrofes mesmo estão acontecendo, pois tudo isso está nas trombetas, certo? Mas ainda não é o fim. O fim será muito tenebroso, pior. Eu não estou dizendo isso para que vocês tenham medo, certo? Não, para que nós possamos se prevenir, orar e vigiar para esperar pela vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Pela vinda de Cristo. Porque somente através dele nós vamos encontrar paz. Vamos encontrar felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira trombeta, capítulo 8, versículo 10, 11. Com licença aí, gente. Nessa trombeta, vemos que o Senhor utiliza as águas doces, ou seja, os rios, como instrumento contra o iníquo. Nós, a gente viu isso no ano passado, todos os rios secando e os peixes tudo morto, não é verdade? Na primeira trombeta, a vegetação da terra seca é atingida. Na segunda, o mar é atingido. E agora a terceira trombeta é a vez das fontes das águas doces. A gente viu aquele vulcão no meio do mar, né? Vocês viram que ficou todo rochoso, né? E aquele também que foi parece que foi, não sei se foi na Indonésia, ou foi um país aí onde foi para dentro das ilhas Canárias, parece que foi ficar tudo só de rocha. Então, das águas potáveis. A simbologia utilizada aqui é de uma estrela caindo, o que significa algo realmente impactante e assombroso, certo? Assombroso, o nome da estrela é Absinto. Esse nós ainda não vimos não. Segundo, tem alguns pastores que eles dizem que o que cai são os anjos caídos, são os demônios, né? Mas aqui fala da estrela Absinto. O símbolo de remorso amargo. Lamentações 3,19. Isso significa que um sentimento de aflições amargo tomará o coração dos homens, pois esse juízo é mais severo do que os dois. Primeiro, pois a morte de pessoas é explicitamente mencionada. Morrerá muita gente. Quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12. Nessa trombeta, um terço do sol, da lua e das estrelas é atingido. Aqui estão incluídos todos os males ocasionados pelo funcionamento anormal dos corpos celestes durante toda a presente era. Da mesma forma como acontece com a vegetação, o mar, as águas doces e os astros também são instrumentos nas mãos de Deus e anunciam o seu juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta trombeta, capítulo 9, versículo 1 a 12 e 12. Antes do capítulo 9, ainda no versículo 13 do capítulo 8, João vê e ouve uma águia, anjo em algumas traduções, voando muito alto para que seja vista por todos. A mensagem da águia é muito clara. Ai, ai, ai. Ai dos que morarem na terra, por causa das outras vozes, das outras vozes trombeta, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Misericórdia. Esse anúncio declara que as trombetas que se seguem representa juízo ainda mais severo do que os juízos anteriores. Muito sério, né?
Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai do céu na terra. Essa queda está de acordo com o relato de Jesus em Lucas 10, 18. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi Satanás, ele diz, eu vi a Satanás. Jesus Cristo diz, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Fecha aspas. Essa expressão demonstra claramente a condição de Satanás e onde ele habita no presente. Ou seja, ele está na terra, atosigando o ser humano. Maria, seja bem-vinda, minha amada. Ele está na terra. O aviso de que foi lhe dado a chave do poço do abismo significa que ele incita o mal e recebeu permissão para fazer com que os demônios assolem a terra com suas operações malignas. Ou seja, Satanás recebe poder de Deus para atacar o mundo, entendeu? E Deus permite para provar a nossa fé em Cristo. Cristo não morreu em vão, meus amados. Aqui os gafanhotos não são alguns tipos de inseto ou qualquer nova praga literal que aparecerá nos últimos tempos. Estes são gafanhotos, simbolizam o demônio que atinge o coração e a alma do homem, com grande assombro, malignidade e horror, deixando-o em um estado de aflição tão profundo, a ponto de um homem buscar a morte na tentativa de aliviar suas dores de opressão, mas não a encontrará. Pois nem mesmo a morte pode livrar daquele tormento, daquele sofrimento. É muito sério mesmo. Nós temos que vigiar, orar, para que nós possamos suportar, e nós só podemos suportar tudo isso com Jesus Cristo, pois somente Ele pode nos livrar de tudo isso, e mais ninguém. Porque essas coisas vão acontecer com aqueles que não seguem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com licença aí. O sofrimento causado por esses demônios é pior do que a morte. Esses gafanhotos atingem apenas os ímpios, os homens, como eu falei, os homens que não possuem o selo de Deus, aqueles que, com seus pensamentos e atitudes, demonstram a plenitude da marca de Satanás em suas vidas. Note que quando o poço do abismo é aberto, uma grande fumaça toma a atmosfera, a ponto de escurecer o sol. Isso simboliza a densidade da escuridão moral e espiritual, promovida pelas forças do mal. Porém, por pior que seja esse cenário, não se trata de algo sem controle, pois o tempo da atuação desses demônios foi limitado por Deus, certo? Eles agirão por 5 meses. É muito grande por ser atormentado por Satanás durante 5 meses, não é verdade? Esse número também é simbólico para demonstrar que essa atuação maligna tem hora certa para acabar. Muito provavelmente, os 5 meses foram utilizados por João por se referir ao tempo de vida de um gafanhoto, isso considerado desde o seu tempo como larva. Quem conhece as características dos gafanhotos entende que a simbologia utilizada foi perfeita. Os gafanhotos são insetos insaciáveis e devastam tudo pela frente. Nós podemos ver no ano passado, eu acho que foi no ano atrasado, uma praga de gafanhoto que a pessoa enfiava uma pá assim e faltava era não chegar no fundo dele, não é verdade? Aqueles gafanhotos, eles devoram tudo, devoram hectares de terra, de roça, né? De verdura, de tudo, devoram comendo tudo. Então, esses gafanhotos serão assim, só não pode destruir os ossos, certo? Mas são assim, e também quando Deus vê que eles estão, que a pessoa não aguenta mais, Deus sabe a hora dele parar. Sexta trombeta, capítulo 9, versículo 13 e 21. Na sexta trombeta podemos ver claramente como as coisas vão se agravando ainda mais, no sentido em que o juízo de Deus avança para o desfecho final. Se a quinta trombeta traz grande aflição, a sexta trombeta traz a morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque a morte não é o fim.
para quem tem Cristo. Já no versículo 13, vemos que a oração dos santos que desencadeia o juízo que será derramado sobre os ímpios. A voz vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus. Esse juízo, descrito na 6ª trombeta, é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates, louvado seja o nome do Senhor. Esses anjos não são os mesmos do capítulo 7, pois aqui trata-se de anjos maus, carregados de executar o juízo de Deus. Esses anjos maus, eles vieram com ordem de Deus para carregar, para atormentar o povo de Deus, certo? O objetivo desses anjos é incitar a humanidade à guerra. Ele se deleita nisso. O número 4 no Apocalipse simboliza o mundo, a criação. Isso significa que esse juízo tem proporção global. Os anjos estão presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates representa a Síria e a Babilônia, ou seja, o mundo inimigo. Esses demônios, a Síria antigamente era um lugar onde tinha, a Babilônia, prostituição, muito prostituição, entendeu? Síria por causa de guerra, né? Mas a Bíblia diz que no seu final Deus vai salvar a Síria. E a Babilônia não fala, certo? Ou seja, o mundo iníquo. O mundo iníquo é o mundo da iniquidade, o mundo que vive fazendo os prazeres carnais. O profeta Isaías já havia utilizado uma enchente do Eufrates para simbolizar uma invasão do rio da Síria. Isaías 8:7. Contudo, João nos informa que esse anjo do juízo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Porém, quando Deus permitir que sejam liberados, esses anjos maus trazem a guerra como advertência de Deus aos ímpios. Meu Deus, é só o que a gente está vendo, né? Após isto, João vê os exércitos no campo de batalha. Ele ouve um número 200 milhões. Esse número também não deve ser entendido como literal, mas simbólico, representando um grande exército quase humanamente incontável. Os cavalos e seus cavaleiros tinham apenas um objetivo: destruir. A destruição dos cavaleiros e seus cavalos também não deve ser interpretado de forma literal, mas simbólica, mas simboliza os artefatos e armas da guerra de todo tipo. Eles matam 1/3 da humanidade. A 6ª trombeta não representa uma guerra específica, mas todas as guerras passadas. Ou seja, a 6ª trombeta representa todas as guerras passadas. Então, meus amados, nós estamos vivendo já, como eu falei, nós estamos vivendo as dores de parto. Seja bem-vindo, meu amado, vocês. Então, passada, presentes e futuro. Tem Apocalipse bem aí, embaixo, em inglês, ok? Passada, presente e futura, que ocorre ao longo do espaço de tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa 6ª trombeta tem o propósito de oferecer aos homens uma chance de arrependimento antes que a 7ª trombeta seja tocada. Contudo, no versículo 20, podemos notar que ainda assim os incrédulos não se arrependem. É muito triste, não é verdade? Interlúdio, né? O capítulo 10, 11, versículo 1 a 14, da mesma forma como ocorre na sessão anterior, entre o 6º e o 7º selo, põe o interlúdio no capítulo 7, aqui entre a 6ª e a 7ª trombeta também ocorre um interlúdio, que inclui o capítulo 10 e a parte do 11. O que é descrito nesse intervalo não representa uma sucessão cronológica, mas é a mesma história que compreende o presente, dispersão sendo recontada de outra perspectiva. Seja bem-vindo, meus amados. Este interlúdio é dividido em 2 canas, onde ambas se referem
ao papel do povo de Deus e seu testemunho durante a presente era. Na minha cana, na primeira cana, João recebe um livrinho que significa que ele recebeu as mensagens proféticas e é comissionado a procurar o Apocalipse 10, 1, 11. Aqui percebemos alguns paralelos com passagens do Antigo Testamento, como Daniel 10, 5, 5, 6. Daniel capítulo 10, versículo 5, 6, certo? E o relato sobre a convocação de Ezequiel, Ezequiel 2, 1, 3, 11. Porque na segunda cena, encontramos, gente, na outra cena também, não é cana não, perdão. Seja bem-vindo, meus amados. Na segunda cena, encontramos a descrição da história das duas testemunhas, Apocalipse 11, 1, 14. De forma geral, podemos dizer, com licença, que o interlúdio do capítulo 7 enfatiza a segurança e a glória da igreja perseguida. Eu acho que vocês sabem que a igreja de Deus, a igreja de Jeová, a igreja de Gil, a igreja de God, entendeu? Oh my God, oh meu Deus. A igreja de Deus, ela está sendo perseguida globalmente, entendeu? De uma forma ou por outra está sendo perseguida. Na pandemia, quantas e quantas pessoas não bateram as portas por causa da pandemia, se é na igreja que as pessoas recebem uma palavra de conforto, não é verdade? Que é nas mesquitas que as pessoas recebem uma palavra de conforto, nas sinagogas, não é verdade? E foi trancafiada. Muitos expulsaram padres, pastores. Então, a igreja está sendo perseguida. E em outros lugares, tem alguns lugares vermelhos que estão sendo perseguidas, matando, levando para campo de concentração, fazendo de tudo para derrubar a igreja, para destruir a igreja, certo? Então, meus amados, agora neste interlúdio, a ênfase está sobre o sofrimento, poder, dever e vitória final da igreja. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Sétima trombeta, capítulo 11, versículo 15 e 19. A sétima trombeta introduz o juízo final. Não se trata de uma descrição, mas de uma introdução. As próximas sessões do livro de Apocalipse serão responsáveis por lançar mais luz sobre esse evento. Louvado seja o nome do Senhor. O que está sobre a introdução presente na sétima trombeta nos mostra é que quando o dia do juízo estiver chegado, o esplendor real da soberania de Deus, da soberania de Alá, de Deus, de God, de Deus, será revelado em sua totalidade, pois toda oposição será destruída, aniquilada, cortada. Nesse momento, o reinado de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, será pleno e ele reinará. O reinado de Yasha, não sei. O reinado de Cristo será revelado e ele reinará vitoriamente para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também é descrita a igreja representada na figura dos 24 anciãos, regozijando e adorando ao Senhor. Em como partidos os povos se enfurecem, eles perseguirão o povo de Deus, promoveram guerra contra a igreja, acreditam ter a vencido quando mataram tantos mártires, mas agora chegou o momento da vindicação da justiça de Deus sobre eles. Nesse momento, os perseguidos receberão galardão, e os perseguidores receberão destruição. No versículo 19, o apóstolo João vê uma figura simbólica. Nessa figura, o templo de Deus está totalmente recuperado, louvado seja o nome do Senhor, revelando a arca da aliança, louvado seja o nome do Senhor, pode ser vista. Então houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraíba. Isso significa que a arca, que é revelada, representa o pacto da aliança, da comunhão entre Deus e seu povo, entre Deus e Abraão, e entre Deus e o povo de toda a história, louvado seja o nome do Senhor.
na expiação de Cristo para os salvos. Esta visão da arca representa a infinita misericórdia de Deus e a justificação que há para os seus eleitos, enquanto que para os ímpios essa mesma arca é símbolo de ira e essa ira é totalmente revelada. Por isso é que surge relâmpago, vozes, trovão, terremoto e saraíva. Agora já não há mais tempo para arrependimento. Os ímpios não poderão escapar das mãos de Deus, da ira de Deus. Meus amados, nós podemos ver aí, eu falei no domingo passado, dos 7 selos das 7 igrejas que fica na Ásia Menor, que hoje é chamada Turquia, certo? As 7 igrejas naquele tempo, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas, elas ficam na Ásia Menor. As 7 igrejas representam o globo, entendeu? O mundo. E ela ficava na Ásia Menor, onde hoje é Turquia, certo? Eu falei delas. E falei dos 7 cavaleiros, né? Que ele vem, o primeiro cavaleiro, ele vem montado, dizendo ser o Messias, querendo ser o Messias, mas é o anticristo, certo? É o anticristo. O nosso Messias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele já veio, certo? Morreu na cruz para levar nossos pecados, nossas enfermidades. Se hoje as pessoas adoecem, é pelo pecado que separa você, eu e Deus, entendeu? Mas nós somos curados, somos salvos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que crê nas Escrituras, ele é salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu acredito que eu mastiguei bem isso para vocês e que vocês podem encontrar. Falando de Cristo, de que Cristo já era previsto, a vinda de Cristo. Desde de Gênesis, no capítulo 3, o versículo que eu não estou lembrado, já falava de quando Cristo esmagava a cabeça da serpente, que é a cabeça de Satanás, entendeu? Que Deus vai derrotar, Jesus Cristo vai derrotar Satanás e vai lançar no inferno, quando ele vier agora buscar sua igreja, entendeu? E aqueles que ficarem para a segunda vinda, nós já vamos falar disso, vai ter 144 mil selados do povo de Israel para pregar para essas pessoas que ficarem. Aqueles que se arrependerem e não aceitarem a marca da besta, esses terão vitória em nome de Jesus. Mas vai ser tempo de grandes aflições. Mas não desanime, porque Cristo está no comando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou para outro, vou pregar as sete taças da ira de Deus, certo? Então, fique com Deus, que o Senhor os abençoe, viu? E foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.